último século, o ser humano passou a reconhecer mais o mundo por meio da visualidade, e com o passar do tempo isso só tende a crescer. A professora universitária Mônica Freitas, especialista em design, desenvolveu uma pesquisa de mestrado na Unesp sobre a poesia visual de Miguel de Frias, que mostra o universo da visualidade na poesia. Mônica, obrigada pela sua presença. Mônica, sua pesquisa aborda a visualidade na poesia, com foco na obra do artista Miguel de Frias. O que é essa visualidade? Na verdade, essa visualidade, ou na poesia, quando você tem a poesia convencional, você usa o verso, você usa as palavras somente para se expressar, né? Quando eu falo que a poesia ela usa de uma visualidade, eu posso tanto usar uma imagem para essa expressão dessa poesia, ou através das palavras mesmo, eu fazer uma construção imagética para que ela seja entendida como uma imagem. Então, as palavras podem ser colocadas de uma forma a criarem essa imagem para o espectador. Então, é isso. E qual é a diferença da poesia visual e da poesia concreta? A principal diferença das duas está exatamente no tempo em que cada uma aconteceu, principalmente a poesia concreta. A poesia visual é toda a poesia que criou com alguma visualidade em toda a história, e a poesia concreta é somente aquela poesia que foi construída dentro do movimento de vanguarda concretismo. Então, mesmo que hoje eu crie uma poesia com estrutura concreta, eu vou estar ainda criando uma poesia visual, porque eu não estou mais naquele processo do tempo de estar dentro da vanguarda do concretismo. Então, elas surgiram em tempos diferentes. Por exemplo, a poesia visual, quando ela surgiu? A poesia visual ela surgiu... na história, eles têm uma referência que, há 300 anos antes de Cristo, surgiu uma poesia chamada O Ovo, de um poeta grego, Símias de Rhodes, que, na verdade, era um formato de um ovo com a escrita. A poesia ela falava sobre o ovo e ela tinha o formato desse ovo. Então, não tinha nada de extraordinário nisso, mas já era uma ideia de formar uma visualidade dentro de uma poesia. E aí assim, tiveram outras várias tentativas e foi se aperfeiçoando, mas que teve essa data específica como a poesia concreta, não. Que toda a poesia, até hoje, o que eu criar, eu estou fazendo uma poesia visual. E tem outras denominações também de poesia dentro da poesia visual, que é o poema processo, poema embalagem, poesia intersemiótica, mas na minha pesquisa eu não fiz essa subdivisão porque eu achei que não cabia dentro do que eu estava querendo chegar, que era do Miguel de Frias. Tá. A pesquisa dele, a gente pode dizer que ela é focada, então, no visual, na poesia visual e na concreta? Visual. Não, na verdade, na poesia visual, por ele não ter feito a produção durante o movimento da poesia concreta. E como que a gente consegue detectar esses elementos no cotidiano, no dia a dia? Da poesia? Isso. Na verdade, assim, as pessoas que mais gostam da arte, elas vão atrás disso, em exposições. Não é um elemento que está no dia a dia, em todos os momentos e lugares para a gente ver. Mas acontece, sim, de ter propagandas em que tenham essas poesias, revistas. Já aconteceram alguns casos, mas não que isso seja cotidiano, não. A não ser que você queira aquilo e vá atrás de uma exposição, de um livro, de alguma coisa mais específica. Por exemplo, na poesia visual, você pode me dizer, então, que a gente detecta isso em exposições e tudo mais. E da concreta, dá para identificar isso no cotidiano ou também não? Hoje acho que é mais difícil, Mas, assim, a poesia concreta a gente consegue enxergar melhor pela estrutura dela, Ela é uma estrutura, ela teve uma estrutura geométrica, então, assim, é outra diferença delas que a concreta ela tinha uma regra. Então, ela tinha que ser mais geométrica, ela tinha um espaço branco para se criar, eles aproveitavam desse espaço em branco da folha para fazer a criação. Eles usavam fontes mais simples, geralmente a Futura Bold, que tinha uma leitura sem muitas complicações. Começaram preto e branco, depois começaram a colocar cores nisso também. Então, assim, eles tinham algumas regras que a poesia visual não tem. A poesia visual é uma poesia mais livre. Ela é não linear, você cria em qualquer época, você pode usar uma imagem ou só palavras, ou fazer a junção de imagens e palavras. E a concreta, ela surgiu mais recentemente que a visual ou não? Também é tão antiga? A concreta, assim, o lançamento oficial da poesia concreta é em 1956.
né, na Exposição Nacional de Arte Concreta. Mas, em 1952, eles criaram o grupo Noigrandes, que foi o Décio Pinhatari, o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, e depois se juntou a eles o José Lino e o Ronaldo Azeredo. E eles criaram uma revista com esse nome Noigrandes, onde eles lançavam esses poemas, né? Então, assim, começou em 52, lançou mesmo em 56, né, oficialmente, e até, assim, não tem uma data específica para ter acabado. Acredito que até 1970 ainda faziam algumas coisas, né? Mas hoje não se faz uma coisa concreta por questão do tempo mesmo. E você utilizou o material do Miguel de Frias para o seu estudo. O que despertou o seu interesse nele? Por que ele foi o seu objeto de estudo? O Miguel, assim, foi meu professor de graduação, né? Então, o primeiro contato que eu tive com as poesias dele foi durante a minha graduação, em 98. Todo ano, a Fine Papers lança um calendário, né, com as poesias dele. E nesse ano ele deu um calendário para cada aluno. E eu achei aquilo muito espetacular, mas assim, não tinha muita noção do que era, né? Eu não saberia olhar aquilo naquele momento e falar isso é uma poesia visual e o que é uma poesia visual, né? Visualmente me chamou muita atenção e eu gostei bastante. E eu guardei esse calendário porque eu gostava muito. E em 2004 eu voltei a trabalhar na universidade e eu assisti a ele em aula, né? Então, algumas aulas eu era assistente dele e ele voltou a me dar os calendários, né? Que ele dá para os conhecidos dele. E aí passaram 3 anos, em 2007 eu resolvi fazer um mestrado e queria misturar artes visuais com o design. E eu olhei aquilo e falei, é isso, eu tenho que falar sobre isso, porque tanto eu vejo muito do design na poesia dele, e ele é um artista plástico em design, né? Então ele faz essa junção nesse trabalho. Então eu achei perfeito falar sobre ele, né? Fora, assim, a admiração que eu tenho pelo todo o trabalho dele, né? E essa pesquisa foi feita ao longo do seu mestrado? Isso. Isso. E qual é a preocupação que o Miguel tem com os poemas dele? Detalha mais para mim o trabalho dele. Assim, eu acho que o diferencial nas poesias dele às vezes até brincam que é um grafeta, um poeta gráfico, né? Que já estão até fazendo outras nomeações para a poesia dele. Porque assim, ele é um artista gráfico, ele tem formação em artes plásticas, mas ele sempre trabalhou como design na área gráfica, né? E ele faz isso muito bem feito. E as poesias dele, elas sempre partem como um projeto, assim como o design faz. Então, assim, ele cria a poesia, cria aqui no papel, vai procurar que papel que ele vai usar depois, porque sempre são impressas, todas as poesias dele, né? Então, ele sempre já cria imaginando qual papel ele vai usar, ele sempre já sabe o final para criar aquele elemento, né? É assim como o design faz, essa questão do projeto. Eu acho que a grande diferença da poesia dele é essa. E simples, eu acho ele sempre pega o cotidiano, né? Traz na poesia de uma forma simples que você olha e você fala, nossa, que sacada, que interessante o que ele viu nisso que era tão... Não é nem óbvio, é simples de olhar, é bem interessante, assim. Na reportagem que veremos a seguir, vamos mostrar como surgiu o designer e como é a profissão nos dias de hoje. O designer hoje é uma profissão muito valorizada no mercado de trabalho, mas pouco conhecida. Por ser uma atividade que se fixou recentemente, muitas pessoas desconhecem o valor desta área para a evolução da sociedade. Mas você, sabe como o designer surgiu? Bauhaus é o nome de uma escola de arquitetura e design fundada na Alemanha em 1919 e fechada pelos nazistas em 1933. Designers e arquitetos da Bauhaus foram alguns dos que se perguntaram por que é que um objeto produzido industrialmente não pode ser belo? Muitos procuraram resposta e o pessoal da Bauhaus encontrou algumas respostas bem interessantes. Eles produziam design para a indústria e o resultado foi que isso influenciou o design industrial até hoje. Hoje nós estamos acostumados a ter produtos que saem de uma linha de montagem, mas que ao mesmo tempo são belos e ajudam a enfeitar a vida. O design é um meio de comunicação visual. A arte está presente em diversos cenários do nosso cotidiano: eletrodomésticos, automóveis e até mesmo livros. Apesar da importância para a sociedade, a profissão ainda não foi regulamentada, mas conta com projeto na Câmara dos Deputados e aguarda votação. E eu descobri o design e eu achei interessante o leque
de possibilidades que ele me abria dentro de uma aptidão minha, né, de uma coisa que eu gostasse. Não que você precise de uma aptidão artística para trabalhar com design, não é necessário. Você tem que gostar de comunicação, basicamente, porque design é isso, é comunicação, é um meio de comunicação. Mônica, nós vimos na reportagem que um item ele não precisa deixar de ser funcional para ser belo. Me explica isso. Como que eu consigo entender essa questão da funcionalidade e do belo? Na verdade, assim, a gente costuma ver produtos que são funcionais e não tem beleza. Também a gente consegue ver muita coisa no mercado que é belo e não tem funcionalidade, né? A questão do design é unir esses dois, né? Assim, então, ele tem que ser funcional, mas também não precisa ser algo estranho à minha vista, feio, né? Você pode construir dentro desse produto, dizendo do produto, design de produto mais isso, né? Ele pode ter essa funcionalidade e ter esse lado belo também, né? É algo que você acaba desejando, né? Aquele produto, não só pela sua funcionalidade, mas porque ele é algo que te atrai visualmente também. Existe algum elemento que nos faz perceber o quanto é próximo a função do designer e do poeta visual? Tem. Aí agora eu falo mais do design gráfico, né? Que a questão do visual, e não do design de produto. A poesia visual, ela consegue pegar elementos tanto das palavras como das imagens e se apropriar disso, assim como o design também faz. Então, nisso eles acabam se aproximando um pouco. Assim como também eu consigo, o poeta, ele consegue colocar no mercado, então, assim, ele cria para uma propaganda, cria para uma televisão, assim como o design também faz. Assim, então, ele consegue, algumas vezes, transitar pelo caminho do design, né? Mas eu acho que o que mais une os dois é a questão do logotipo, né? Que o design ele cria esse logotipo ele tem que ser algo simples, mas que tenha toda a informação dentro dessa simplicidade. Então, eu preciso reconhecer essa empresa com o mínimo de imagem, com o mínimo possível, mas que contenha todo o elemento dessa empresa ali, né? E muitas vezes o poeta visual ele trabalha com símbolos, assim como o design, com palavras, assim como o design, e ele consegue essa simplicidade de uma forma que essa poesia visual ela chega a ser confundida com um logotipo, né? Eu acho que nisso eles acabam se aproximando e muito. Vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco falando um pouco mais sobre a visualidade na poesia com Mônica Cristina de Paula Freitas. Estamos de volta com Pesquisa e Ação, com Mônica Cristina de Paula Freitas, e o tema de hoje é a visualidade na poesia. Mônica, o design e a poesia visual estão distantes mercadologicamente falando? Sim, diria até que totalmente, né? Por quê? Assim, da mesma forma que eles se aproximam pelos elementos que eles se utilizam iguais, o propósito de fazer o design, de fazer a poesia visual é totalmente diferente, né? O poeta visual ele cria ou para satisfazer seu próprio ego, ou para uma exposição, e naquela exposição não são todas as pessoas que costumam ir. Para você entender muitas poesias visuais, você tem que ter um repertório específico para isso, né? Agora, o design não. O design ele tem que fazer, por exemplo, um logotipo, ele tem que saber qual é o público daquela empresa, ele tem que saber o que tem que se passar daquela empresa dentro daquele objeto. Então, assim, não é fazer o que ele acha interessante, o que ele acha bonito, ou se satisfazer naquele elemento. Ele tem que funcionar. Eu tenho que pôr aquilo no mercado, as pessoas identificarem aquela empresa e não gerar dúvida nenhuma, né? A mensagem tem que ser recebida.
de qualquer forma. Então, assim, é a questão do mercado, assim, o design ele trabalha para o mercado, a poesia visual, não. Quais foram as dificuldades que você teve para elaborar esta pesquisa da visualidade na poesia? Acho que a maior dificuldade foi não encontrar nenhum texto, nada que falasse sobre ele mesmo. Como eu já disse no começo, foi a maior dificuldade, e também por eu estar transitando num caminho que eu não dominava, da poesia, né? Eu tinha formação toda do design, e assim, me atrevia a entrar nessa área da poesia, mas foi interessante, porque eu acabei conhecendo, gostando muito e tendo que me aprofundar. O que eu conheci era muito superficial, né? Então, assim, a dificuldade foi mais essa. Foi ter feito a graduação na parte de artes visuais. O mestrado, desculpa. E como surgiu a poesia visual no Brasil? No Brasil, na verdade, não tem uma data específica para esse surgimento. Na verdade, no Brasil, a gente reconhece como uma poesia com visualidade a partir da poesia concreta. Não tem uma data de que teve isso, mas as pessoas se acostumaram a ver essa poesia com visualidade a partir da poesia concreta, né? Antes disso, não. Hoje ela está muito mais difundida, até pela internet, né? As pessoas conseguem visualizar isso, procurar poesias visuais, que são muitas também, por causa da internet. Falando um pouco dos poemas do Miguel, qual a impressão que ele usou nos poemas dele? Ele usa... Agora, ultimamente, ele andou usando mais a impressão digital mesmo, né? Mas ele usou muito o offset e principalmente a serigrafia, que são impressões mais convencionais, né? Que usam matriz, a digital não. Foram essas três as mais utilizadas. Quantas imagens você analisou do acervo do Miguel? Analisei 6. E dessas 6, por que você selecionou estas 6? Na verdade, acho que foi um gosto pessoal mesmo, né? Porque já é um percurso tão complicado, a questão da pesquisa. Você tem que passar por tantas coisas que talvez você nem gostaria de passar, que eu acho que essa eu fiz questão de escolher o que realmente eu gostava. Embora eu goste de muito mais, mas não daria para analisar tantas, né? Então, acho que eu escolhi realmente as que eu mais gostava para analisar. Tá. Pela questão técnica, você não levou em consideração esses poemas? Não, porque até tem, se você pegar um off e a luz, que eu analiso, elas são até muito parecidas tecnicamente, mas eu gosto muito das duas, então eu fiz questão de falar delas. Tá, então você pode fazer uma análise de cada um para mim? Por exemplo, o vaso de flores, o que a gente pode analisar disso, dele? O vaso de flores, eu acho que foi a mais despreocupada de todas as poesias dele, porque ele se preocupa muito graficamente nas poesias. E no vaso de flores ele é bem despojado, é algo com a mão, você consegue visualizar o lápis ainda de fundo, né? Então, acho que foi essa despreocupação gráfica que ele teve que me chama a atenção nela, né? É uma obra que não é tão equilibrada, ela tem cores só em cima. Eu acho interessante ele não usar as flores, efetivamente, ele usar as palavras flores para representar essas flores, né? E principalmente, essa brincadeira que ele faz em todas as poesias, esse vaso tem esse duplo sentido. Então, na verdade, é um vaso de flores, mas também é um vaso sanitário. E aí a gente se pergunta como que flores saem de um vaso sanitário. Se o vaso é tão sujo, como que sai uma coisa tão bonita sobre isso? Eu acho que ele sempre põe a gente para pensar alguma coisa, né? Assim, se você começar a olhar aquilo, você pensa, será que aquele vaso é tudo isso? Então, existe relacionar até com outras pessoas isso. Eu acho que ele sempre põe sutilmente a gente para pensar nas poesias dele. Então é isso, você, pelo menos no caso do vaso de flores, ele não entrega a mensagem de cara. Assim, todas são para você pensar, o que é essas flores que saem dessa latrina? Não dá, assim, e eu também, na minha pesquisa, eu não fiz ele me falar, tipo, o que você pensou nisso? Porque eu acho que eu ia acabar com a poesia dele, né? Seria antipoético eu chegar para ele e falar, me explica cada uma, o que você pensou em cada uma. Então, assim, as análises elas foram realmente uma percepção minha dessas poesias, né? E o Colheita, que você pode dizer para nós? O Colheita, o que eu acho interessante do Colheita é ele trabalha as cores do Sistema Universal de Impressão, né? Que é o CMYK, que é o cian, o magenta, o amarelo e o preto, e ela foi impressa na serigrafia, que é uma impressão convencional, né? Isso já é algo estranho. Mas o interessante é que a serigrafia ela dá um relevo também
na obra que, para mim, eu acho que eu prefiro até as que ele fez em serigrafia, eu gosto muito mais. Assim, o que eu vejo nela é a questão dele remeter ao consumismo pela código de barras que ele coloca embaixo dessas flores, que, de novo, ele trabalha flores, mas agora essas flores, além delas terem as cores do CMYK, né, ele trabalha só números. Então, assim, as flores elas são formadas somente por números e não por qualquer outra imagem. Ele cria essas imagens através de números e de códigos de barras só, né? Então, acho que tanto o número como o código eles remetem ao consumismo e à reprodução, que é exatamente a reprodução que o gráfico usa, né? Eu acho que ela faz parte de uma série que algumas são individuais e outras são séries, obras dele. Ela faz parte de uma série que chama Flores e Cores, né? Eu acho que toda essa série foi realmente uma homenagem que ele fez para algo que ele gosta tanto, que é a área gráfica, né? Você vê só a questão da reprodução e das cores na reprodução gráfica mesmo. E o Chuva Digital? O Chuva Digital eu acho ele mais intrigante. O original dele é bem pequenininho, ele tem 8x11, né? Ele foi encaixado numa Polaroid, porque ele foi feito para uma exposição que chamava Pequenas Grandes Obras. E ele utiliza só 0101, que seria a chuva, né? Que, na verdade, é o bit byte do computador, né? Que faz o sistema binário que constrói todo o sistema do computador. E no final, ele coloca essa proteção, que é o parêntese, com uma interrogação ao contrário, né? Que transforma num guarda-chuva. Então, ele só usou caracteres e conseguiu fazer um guarda-chuva e essa chuva digital. E aí eu acho que também é outra que ele coloca a gente para pensar. Se proteger do quê, né? Se proteger dessa chuva digital. Eu acho que é mais a questão desse boom mesmo que a gente tem hoje de informações digitalmente. Você entra no computador, você tem todo tipo de informações. Qualquer um que quiser tem um blog, escreve o que bem entende. E você tem que fazer essa proteção para você mesmo, né? Você tem que criar esse filtro para saber o que está certo ou o que está errado, né? Para ter uma consistência no que você pesquisa. O luz on-off? O luz e on-off, eu até fiz uma análise meio que junta das duas, porque eles acabam sendo bem próximos. Eu acho esses dois onde ele se aproxima mais na questão do projeto do design. Fica muito claro que ele escolheu o papel e a tinta para fazer a obra. O on-off, ele usou um papel preto e fez uma impressão em branco, que é algo muito... não existe, né? Bem diferente. Então, esse papel preto ele é fosco, e a tinta, ele usou uma tinta brilhante, uma tinta epóxi, ele fez na serigrafia, e ele teve que fazer 4 demãos para que conseguisse cobrir aquele preto, né? Então, é o off, né, do papel preto, fosco, e o on, então, quando ele joga o on, que é todo branco, é quando ele joga a luz e dá o brilho, né? Então, eu acho que a poética dele já foi já na construção do poema. E, assim, é simples, é algo cotidiano e simples. Você olha e... assim, não tem... visualmente, ele é muito bem tratado, graficamente, mas não tem... surpresa em ver aquilo. A surpresa dos poemas dele é ver como que ele pensou em colocar o O daquele jeito, virar o N, sabe? Eu acho que é a forma como ele coloca que surpreende. E o último poema que você analisou, qual que é? É o Mãe. Todos esses outros, eles são mais antigos, né? Até da época que eu comecei a ter contato com as obras dele. E aí, depois, quando eu comecei a pesquisa, ele voltou à produção, ele produziu muitos poemas. E aí, quando ele me mostrou Mãe, eu acho que foi quando ele fechou um ciclo dele, porque eu acho que foi o auge dele como poeta visual, ao meu ver. Mas, ao mesmo tempo, foi a poesia mais difícil de eu analisar, porque ela é tão simples que não tem muito o que dizer dela. Ele pegou só o E, colocou dentro da barriga do A, ele aconchegou aquele E na barriga, que você consegue ver aquele A como uma mãe que protege, que cuida. E aquele E está tão bem colocado, não é só a disposição, o deslocamento, é a disposição que ele coloca ele lá dentro. Eu acho que esse poema foi o auge dele como poeta visual. Mônica, obrigada pela sua presença. De nada, eu agradeço a oportunidade de fazer o programa com vocês. E o Pesquisa e Ação fica por aqui. Até o próximo programa.